Tem time querendo tirar jogador do São Paulo e vai sair, hein? Vamos comentar aí sobre isso, vamos falar muito. Lucas Moura preocupa, beleza? Ele teve ali um momento ali durante o jogo onde ele meio que ficou esticando ali o joelho, né? Parecia que estava sentindo um pouco de dor ali na região. Na história que o São Paulo vence os 3 jogos como visitante, tá invicto na Libertadores, então tá muito bem. Aliás, faz uma grande Libertadores. Ô Bira, o que você viu desse jogo, né? Que méritos teve esse São Paulo, que poderia até ter feito mais, né? Criou muitas chances e durante a partida, quando tava ali no 1-0, eu via os comentários ali, a percepção dos torcedores ali, pelo menos aqui nas redes sociais, é de tá faltando matar o jogo, pode matar o jogo. E aí o André Silva foi lá e fez o segundo gol e conquista a vitória aí relevante pro São Paulo. O torcedor do São Paulo tem um pouco isso, né, com o Zubeldia, de, meu Deus, ele não vai matar o jogo, ele vai deixar empatar, não vamos conseguir ter uma vitória tranquila nunca, mas ao mesmo tempo eu acho que o Zubeldia vem fazendo um excelente trabalho, tá? Não entendo essa pressão da torcida do São Paulo, porque o São Paulo não perde, cara, é impressionante, mas o São Paulo não perde, e hoje jogou muito bem. Acho que o meu destaque vai ficar sempre para esse meio de campo móvel que ele vem utilizando, porque eu acho que está muito leve, e os jogadores estão conseguindo jogar com muita facilidade, principalmente quando puxa essa velocidade numa transição. Mérito para Matheus Alves, que garoto da base, vem jogando muita bola, fazendo uma associação muito legal com o André Silva, que fazia tempo que não acontecia. Acho que o Caleri estava numa má fase, né? E ficar naquele lugar é um ídolo, mas não vem agregando tanto, mas vamos continuar a dar essa força, tudo mais. Mas a verdade é que o André Silva, desde que entrou, resolveu também um problema do São Paulo de finalização e vem fazendo gols, né? Acho que vem sendo muito importante, principalmente essa dupla, mais um gol dele com o passe do Matheus Alves. E aí, enfim, entra o Lucas Ferreira também, que é outra bela promessa aí do São Paulo, que vem jogando muito ali pela direita, e o Ferreirinha, que também tá com um bom futebol, né? Até fez um gol hoje, estava impedido, mas acho que aí o erro foi até mais do Matheus Alves, que demorou para dar o passe, do que do Ferreirinha de movimentação, mas você vê que é um time leve do São Paulo, e eu acho que o Zubeldia vai começando a achar as peças que ele gosta, né? De fazer esse jogo de velocidade. Na LDU ele fazia um jogo de velocidade, lógico que pelas características dos jogadores, mas eu acho que também dava muito certo. E aí no São Paulo ele chega e nunca teve também essa opção de jogar em velocidade, e agora ele está tendo justamente por conta das lesões que apareceram e as peças que ele pode colocar agora. Então, acho que foi uma vitória que credencia mesmo o São Paulo nessa Libertadores, mostra que é um clube que vai sim para disputar até o final, lembrando que o Zubeldia segue invicto na Libertadores com o São Paulo, né? Desde a última não perde, porque quando foi eliminado foi com 2 empates, e ele vem mostrando mesmo essa consistência. Acho que o São Paulo é um time muito forte nessa Libertadores, principalmente nessas competições de um jogo, né? Eu acho que o São Paulo tem sido muito fiel ali na hora de conseguir decidir essas partidas de jogo único, ou, enfim, essas competições de tiro curto, que eu acho que pode ser aí o grande trunfo do São Paulo nesse ano. A pergunta que não quer calar. Diga, Renato. Pergunta que não quer calar. O que fará Zubeldia quando os 4 senhores estiverem bem para jogar? Pois é, né? Eu acho que ele vai ter que ter... Lucas Moura, Luciano e Caleri. Caleri eu acho que não joga mais esse ano. Mas Oscar, Luciano e Lucas. Será que ele vai escalar os 3 juntos? Não vai. Ele vem bancando o Luciano, né, no banco. Ele já hoje estava o Luciano e Lucas. Os 2 entraram no final. Não. Ok, entraram, mas aí você tem Ferreirinha, tem o Ferreirão também, né? Em meio a esses desfalques, ele foi encontrando outros jogadores que funcionaram. Então ele tem mais opções aí, ele vai ter que fazer escolhas que não são fáceis, Massinho. Luiz, eu não sei como vocês são, assim, o Renato tem uma fazenda na região serrana, ele vai entender o que eu tô falando. Fazenda? Não, né? Fazenda. Quem me dera ter um uma latifúndio aquilo? É isso, tá bom, ele é quase um homem do agro, um bilionário. Isso. Ele tem uma pequena plantação de soja. É uma casa para cada cachorro lá.
Exatamente, faz bem. Quem gosta de cachorro é boa gente. Olha aqui, veja bem, pensem comigo. Sabe uma pessoa que faz tudo na sua casa? Eu sou um completo inútil. Sabe aquela bolinha de silicone que você põe na parede para a maçaneta não bater? Toda vez que eu instalo aquilo, 5 minutos depois, o Geleião, meu cachorro, tá com a bolinha na boca. Ele traz a bolinha para mim. Eu sou um inútil, entendeu? Eu sou um completo inútil. Para trocar uma lâmpada, se for muito alto, tenho medo de cair da escada. Se cair, balanço o prédio. Então, assim, o Zubeldia é exatamente isso. Faz tudo. Ele troca a lâmpada, ele arruma o ferro de passar roupa, ele coloca a bolinha de silicone, aí não bate mais a maçaneta na porta. Sabe, ele vai lá e aquela chaleira que você vai esquentar a água e a massa, o negócio de pegar ali a chaleira fica solto e tem aquele preguinho que você não acha, e ele vai lá, ele põe, e ele está fazendo isso com o São Paulo. Ele perde jogador, põe o jogador entra e vai bem. Marcos Antônio estava aí sendo descartado, né? E agora está tão valorizado que o São Paulo não sabe o que vai fazer, como é que ele vai pagar o Marcos Antônio, porque o caixa está vazio, né? E o São Paulo está certo, ele não tem que coringar. Em algum momento, o São Paulo tinha que fazer o que está fazendo. E eu acho o trabalho do Zubeldia muito bom. É muito bom, porque ele não reclama. Você não vê o treinador do São Paulo ir na mídia falar mal do presidente, pedir jogador, reclamar que não tem dinheiro, reclamar que a lâmpada queima toda hora. Ele está lá, ele faz o trabalho, ele trabalha com o que tem, né? Então a vitória do São Paulo hoje foi segura. Veja, mais um jogador. São Paulo perdeu o Caleri. E agora? O Caleri, meu Deus, perdeu o Caleri que não vinha em boa fase. Quem decidiu o jogo hoje? O André. Ele não é... Inclusive ele tá melhor do que o Caleri tava, não tá? Pelo menos pra mim, sim. Ele é menos jogador que o Caleri, mas tá conseguindo render. Entendeu? O cara entra, jogo de Libertadores, fora de casa, faz 2 gols, decide o jogo, eu me calo. Não, tô contigo também. E aí, hein, Bira, o que o Zubeldia pode fazer quando esses jogadores voltarem? E você fala, né, sobre essa vitória do time, credencia o São Paulo, já dá para dizer, como um forte candidato nesta Libertadores, ou ao menos nas Copas, porque o Zubeldia, como você falou, está invicto em Libertadores, né? Ele mostra que ele sabe disputar essa competição. E o São Paulo tem feito isso nesta edição da Libertadores. É um São Paulo que está credenciado ao título até? Olha, Luiz, eu acho que é candidato, sim. Acho que tem condições de chegar, sabe? Lógico que não acho que é favorito, mas acho que é um dos candidatos, sim, a avançar ali, a pegar uma semifinal, beliscar, de repente chegar numa final. E aí, final é aquele jogo único que pode acontecer de tudo, mas acho que o time do Zubeldia ele é muito equilibrado. Eu não vejo... Hoje ele entrou com o Cedric e o Ferrarese, até vi aqui no chat gente criticando, mas eu achei que foi uma boa estratégia, porque a equipe do Alianza Lima procura muito esse cruzamento para o Guerreiro, né? E não conseguiu fazer nada. Ficou completamente encaixotado ali, e acho que tem muita qualidade. Eu, se fosse o Zubeldia, voltou Caleri, voltou Oscar, voltou Lucas, eu teria pulso, e eu acho que ele tem esse tipo de pulso, acho que ele tem um controle do elenco legal também, de ver, assim, não colocar de primeira, sabe? Porque quem tá jogando tá fazendo efeito, né, Luiz? Acho que é isso. São Paulo, por mais que exista essa piada, 6 empates e 1 vitória, o único invicto, mas eu acho que o ponto alto do São Paulo é exatamente esse, não perde. É um time que não perde. Em Copa, você não perder pode ser uma carta muito forte na hora de mostrar teu jogo. Então, acho que sim, se credencia como um candidato a chegar na final da Libertadores, sim. Tá mutada, Luísa. Opa! Tem essa questão de o time no brasileiro está empatando demais, e até na temporada, né, o número de empates ali está muito alto, equilibrado com o número de vitórias. Então é um questionamento que ainda cai aí sobre o time do Zubeldia. Mas eu concordo com o Massini, né, como ele tem que trocar o pneu ali com o carro andando, arrumar soluções diante dos problemas, dos desfalques,
Hoje, novamente, inclusive, o Lucas sentiu dores no joelho ali, já tranquilizou todo mundo. Ele que voltou no último jogo contra o Fortaleza, estava fora desde a semifinal do Campeonato Paulista, passou um bom tempo aí distante por um trauma no joelho. Então, sempre, né, um jogador que cai, ele já vira uma preocupação grande. Agora tem a expectativa pelo retorno do Pablo Maia, enfim. São muitos problemas que ele tem que administrar. Renato, para a gente ir finalizando no assunto São Paulo, você acha que agora, com essa vitória, com essa campanha, o Zubeldia ganha um pouco mais de tranquilidade? Porque é um discurso muito polarizado sobre ele. Tem quem ame, tem quem odeia, e as redes sociais viram uma loucura quando envolve o nome do Zubeldia. Será que agora ele fica um pouco mais tranquilo aí para trabalhar, para navegar em águas mais calmas, e até ele ter o retorno desses jogadores que estão fora? Primeiro, eu não sei se quando esse retorno desses jogadores estiverem fora, ele vai mudar para botar todos ao mesmo tempo, né? Eu continuo a achar que ele está encontrando as soluções na garotada. Então, eu não sei, eu acho que Oscar, Lucas, Luciano, dificilmente voltarão a jogar juntos. Eles podem entrar um num jogo, outro no outro, entrar no segundo tempo, tá? Mas o time do São Paulo está encaixando com os garotos. Sobre a torcida e o Zubeldia não... Quer dizer, a torcida não morre de amores pelo Zubeldia, né? Isso é muito claro. Mas acho que sim, com essa campanha na Libertadores, ele ganha um respiro. Mas ele precisa começar a ganhar no Campeonato Brasileiro, né? Porque no Campeonato Brasileiro ele só empata. E quem só empata fica lá embaixo da tabela. Bem, é verdade. Se você empatar os 38 jogos, você vai ser rebaixado. Então ele tem que tomar cuidado. Ele tem que começar a ganhar no Campeonato Brasileiro. Exatamente, é o único invicto. A derrota do Flamengo para o Cruzeiro, ele se mantém como o único invicto. Mas não basta, no Campeonato Brasileiro não basta estar invicto. Precisa ganhar. E a torcida vai cobrar isso dele, com certeza. Mas eu não tenho dúvida, Luísa, que essa vitória de hoje ajudou um pouco a acalmar os ânimos contra ele na torcida. Lucas Moura preocupa, beleza? Ele teve ali um momento ali durante o jogo onde ele meio que ficou esticando ali o joelho, né? Parecia que estava sentindo um pouco de dor ali na região e a gente fica com esse trauma, né? Porque o Lucas, ele ficou literalmente trauma, né? Porque o Lucas ficou de fora aí por quase 2 meses, né? Pô, o último jogo do Lucas foi contra o Palmeiras, né? Na semifinal do Paulistão, e desde então não jogou mais, né? Praticamente 2 meses aí sem atuar. Teve aqueles 20 dias que o São Paulo ficou apenas treinando, e aí depois teve um mês aí agora de abril, então são 2 meses de Lucas fora. E aí ele teve esse pequeno incômodo ali durante a partida, mas não é nada grave não, tá? Foi só realmente um susto, foi só ali, sabe, algo literalmente do trauma de novo. É algo que ele, sabe, com aquela dor que ele estava sentindo ali antes e tudo, e aí ele, opa, será? Mas foi algo natural ali do jogo. Não é um problema que vai ser agravado, ou ele vai ter novamente alguma contusão, ou ele vai ter esse trauma de novo, de sentir dor e tudo. Não é nada nesse sentido, pelo menos neste momento, tá? O Lucas está inteiro, a expectativa dele é de continuar tendo mais espaço no São Paulo. Ele entrou já com 57 minutos do segundo tempo, então ele já teve mais minutos do que da partida contra o Fortaleza, que ele tinha entrado aos 19. Então, aos poucos ali, ele vai tendo cada vez mais minutos. A expectativa dele estar pronto para ser titular na partida contra o Libertad. Resta ver se, né, o Zubeldia vai apostar nisso, se ele vai querer isso. Vai ser avaliado também a sua utilização no confronto contra o Palmeiras, porque é gramado sintético, a gente sabe. Não descartaria o fato dele ficar de fora dessa partida justamente por conta do gramado sintético, né? Ele pode ir para o confronto contra o Palmeiras, ficar ali, quem sabe, no banco de reservas e entrar um pouquinho, mas pelo menos eu deixaria ele de fora dessa partida, porque realmente, né, o gramado sintético tem sido aí um vilão do São Paulo nos últimos jogos. Resta ver aí dessa partida contra o Palmeiras o que o Zubeldia vai pensar. Mas o Lucas, em um primeiro momento, não preocupa, tá tudo certo com ele, tá? Foi só realmente um susto, não há nenhum problema em relação ao Lucas e o seu joelho que a gente teme por tanto tempo aí. Para a gente continuar, peguei até aqui a nossa colinha para falar do jogo ainda. O André Silva, ele abraçou o Alan Franco. Vocês perceberam ali na comemoração? No primeiro gol, o André Silva ele faz o gol, né? Sai para comemorar e dá um abraço acalorado, um abraço ali de selar a paz.
de André Silva e Alan Franco. Para quem não se recorda, vamos relembrar de que Alan Franco e André Silva tiveram um entreveiro ali na saída do gramado na partida contra o Botafogo, né, no Newton Santos, há algumas semanas. E aí ficou, né? Até no mesmo dia ali, no dia seguinte, né? Isso aconteceu de noite. No dia seguinte eu fiz um vídeo trazendo os bastidores de que foi tudo resolvido ali na hora, que foi só realmente uma coisa de momento ali, um calor, né? Por conta do resultado, ter cedido o empate e tudo, que a treta não era nem com o André, era o Alan tentando corrigir o Luciano e que o André acabou entrando ali no meio. Mas já estava tudo meio acertado, mas ficou um lance curioso, né? Porque os dois tiveram aí esse entreveiro e aí o Alan Franco e o André Silva foram se abraçar ali depois. Aí tem as fotos que o São Paulo divulgou ali, o Alan Franco ali dando um ótimo sorriso, um sorriso alegre ali pro André Silva. O André Silva vai abraçá-lo ali para ser paz, sei lá, paz, né? A camisa da amizade dos dois ali, tá tudo certo. Para quem que achava que poderia ter alguma coisinha, alguma birra, isso, aquilo, já se especulam muita coisa, mas realmente foi só uma coisa de jogo, não teve nenhum problema maior do que isso, tá? Foi só realmente uma situação. Esse grupo do São Paulo ele é muito unido e muito batalhador. Tá, esse grupo do São Paulo, eles se gostam bastante. Não é aquele grupo que tem essas picuinhas ali entre os jogadores ou aqueles grupinhos ali. Óbvio, né? Um ou outro jogador tem mais intimidade ali um com o outro, mas esse grupo é muito unido, cara. Se tem uma coisa que a gente não pode falar é da união desse grupo. De todas as vezes que eu converso com algumas pessoas, que eu falo com algumas pessoas, esse grupo ele é muito homogêneo. Né, óbvio, né? Isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que vai ser campeão de novo, que vai acontecer, mas acho que é um ponto importante de se destacar, né? Que não há egos e vaidades dentro do grupo, mesmo, por exemplo, com o Luciano indo para reserva. Muita gente achava que o Luciano não podia ser reserva, porque senão ele ia chiar, ia causar o caos lá dentro, e a gente tá vendo que não. O Luciano tá respeitando, é óbvio que ele quer ser titular, ele tá batalhando para isso, mas ele entende também o momento, e tem ajudado ali todo mundo, então, sabe? São questões assim que a gente pode ver que esse grupo do São Paulo de fato é muito unido. Sobre o mercado da bola e sobre o Lisieiro, que tá aí de fato encostado no São Paulo, né? Porque o cara tem contrato, tá treinando no CT do São Paulo de forma separada, né, do elenco, e é jogador do São Paulo ainda, só que como o cara tá treinando separado, ele tá literalmente encostado. Acho que a palavra é literalmente essa, encostado aí no São Paulo, tá? Vamos lá. O CRB demonstrou interesse na contratação do volante Lisieiro. O jogador tem contrato com o São Paulo até junho de 2025. Ele possui um salário elevado, o que pode ser um obstáculo para uma negociação. Além do CRB, outras equipes também estão de olho no Lisieiro. Informação, tá, do Dairone Lima, tá? O jornalista Dairone Lima que trouxe essa informação aí que o CRB está de olho no Lisieiro, tá? Tá interessado na contratação do Lisieiro. Enfim, cara, assim, o Lisieiro, ele acabou que não renovou o contrato com o São Paulo, tá? Começou a treinar separado, não vai mais jogar pelo São Paulo, ou algum time acerta com ele aí pra ele ir embora, ou então ele vai sair em junho quando acabar o contrato dele pelo São Paulo. É por isso que eu falei que vai sair, porque é questão de tempo aí. E cara, eu fico impressionado com algumas coisas. As últimas informações que a gente tinha do Lisieiro, tá, era de que o São Paulo não renovou com ele porque ele pediu um salário muito alto, tá? Antes disso, vocês vão lembrar que a situação do Lisieiro sempre estava, não, que vai renovar o Lisieiro, que ele quer ficar, o São Paulo quer ficar com ele. Sempre teve uma renovação muito perto, né, de ser acertada aí. E depois de um tempo, né, isso aí no começo desse ano, mais ou menos, saiu algumas informações que o blog do São Paulo trouxe que não teve a renovação porque do nada aí, né, cara, de uma hora para outra ele começou a pedir um salário aí fora da realidade do São Paulo. E o São Paulo, evidentemente, que não aceitou esse salário que ele pediu, e ele começou a treinar separado, afastado do elenco do São Paulo. Eu fico imaginando, cara, a gestão de carreira, né, do Lisieiro, das pessoas que trabalham com ele, fico imaginando a gestão de carreira que esses caras têm pro Lisieiro. Os caras preferem que o cara não renova com o São Paulo, fica treinando separado, esquecido, entendeu? Desvalorizado no mercado, né? Porque o cara não tá nem treinando com o time do São Paulo, entendeu? Então o cara tá completamente desvalorizado no mercado. E tendo, com todo respeito do mundo, cara, times do nível do CRB querendo ele.
né? Com todo o respeito do mundo do CRB. Se sair do São Paulo pro CRB, existe uma diferença muito grande, né? Não tô faltando com respeito com o CRB, essa é uma realidade. Então, eu fico imaginando a gestão de carreira que esse rapaz tem. É um negócio que tem que bater palma, velho. É incrível, tá? Tem algumas coisas, sinceramente, que não dá pra entender. Aí não, tá? Como eu falei, se ele não for pro CRB ou pra qualquer outro time, em junho, quando acabar o contrato dele, ele vai deixar o São Paulo, porque o contrato dele tá muito perto aí de ser encerrado, né? Enfim, complicado isso aí. Bom, rapaziada, é isso, tá? Deixa aí embaixo o que você achou aí sobre essa informação, tá? Eu acho, como é que eu posso falar? É engraçado esse tipo de coisa, né? Principalmente sobre o Lisieiro. E eu não entendo, cara, sinceramente, não entendo o jogador aí preferir ficar afastado, não treinar do que renovar com o São Paulo, né, cara? Eu acho sinceramente que não faz sentido algum, né? Mas vamos ver o que vai acontecer com a carreira do Lisieiro. Meu parceiro,